Meu nome é Valéria Ramos, sou instrutora de Química do Polo Nova Friburgo, no projeto Conhecimento e Emancipação Social, Emancipa Rio, projeto UERJ FAETEC. O foco dessa aula é o vestibular CEDERJ, que irá ocorrer no dia 17 de dezembro agora. Nessa apresentação, vou resolver algumas questões de Química do vestibular CEDERJ 2023.2. A primeira questão 37. Uma solução é preparada dissolvendo-se 50 gramas de açúcar em 0,45 quilos de água. O título dessa solução e a porcentagem massa do soluto são, respectivamente, primeiro passo para resolver essa questão é passar tanto a massa do soluto como a massa do solvente para a mesma unidade. Ou passamos para grama, ou passamos para quilo. Eu vou apresentar aqui o primeiro passo passando para grama. Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 0,45 quilos de água vai ser igual a 450 gramas. Feito isso, agora o próximo passo é calcular o título. E calcula o título. O título ele é calculado pela razão entre a massa do soluto e a massa do solvente. Massa do soluto, que é o açúcar, 50 gramas. Massa do solvente em grama, 450 gramas. 50 gramas dividido por 450 gramas igual a 0,1. Verificando as opções que nós temos, né, para título, somente a opção B está correta. Mesmo assim, vamos calcular a porcentagem de massa do soluto para confirmar, né, se realmente a opção B é a opção correta. Então, para calcular a porcentagem de massa do soluto, nós temos que a massa total, que é a massa do soluto, mais a massa do solvente, é igual a 500 gramas. E está para 100%. Assim como a massa do soluto, que é a massa do açúcar, igual a 50 gramas, está para X%. Encontramos, né, que a porcentagem em massa do soluto é igual a 10%, confirmando que a opção correta é a letra B. Próxima questão, é a questão 38. A constante de ionização do ácido cianídrico, HCN, é 7,2 vezes 10 elevado a menos 10, a uma dada temperatura. O grau de ionização desse ácido numa solução 0,2 molar e as concentrações das espécies presentes no equilíbrio são, respectivamente. Então, o que ele quer que calcule? O grau de ionização da solução, né, de ácido cianídrico 0,2 molar e as concentrações das espécies presentes no equilíbrio. O que ele dá? Ele dá a constante de ionização do ácido e dá a concentração dessa solução ácida. Então, temos, né, que a constante ácida é igual à concentração molar da solução, né, ácida, vezes o grau de ionização elevado ao quadrado. Onde a constante ácida é igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos 10. A concentração, né, da solução ácida, 0,2. E a partir daí podemos calcular, né, o alfa. Tá? O alfa quadrado, tirar a raiz quadrada, chegamos à conclusão que o grau de ionização desse ácido é igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 5. Como, olhando para as opções em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, o grau de ionização, né, é igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 3%. Verificando as opções que nós temos, chegamos à conclusão que a opção correta é a opção D. Mesmo assim, vamos calcular as concentrações das espécies presentes no equilíbrio, né? Como H+, CN- e HCN, que já sabemos que ele deu, né, no enunciado 0,2 molar. Então, a partir da ionização do HCN, é formado, né, H+, e CN-, na proporção de 1, né, 1 para 1 para 1, de 1 para 1. Então, temos que a concentração de H+, é igual à concentração da solução ácida vezes o grau de ionização.
A partir dessa equação matemática, chegamos à conclusão que a concentração de H+, é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Como a concentração de H+, é igual à concentração de CN- no equilíbrio, então temos que a concentração de CN- também vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 molar. E a concentração, né, da solução ácida de HCN, ele deu no enunciado 0,2 molar. Esses resultados, né, confirmam que a opção correta é a opção D. Próxima questão, a 39. Observe a forma estrutural do composto CH3, CH, CH3, C, CH3, CH2, CH3. A respeito dessa fórmula, é correto afirmar que isso aqui é um composto, né, orgânico, um hidrocarboneto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então, a partir da fórmula que ele deu, né, é correto afirmar, opção A, sua massa molar vale 112 gramas por mol. Então, basta, para verificar se a opção A está correta, basta fazer o cálculo da massa molar desse composto. Fazendo o cálculo da massa molar do composto, verificamos na fórmula, né, molecular do composto que ele possui 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. A massa atômica do carbono é igual a 12, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Então, basta fazer 8 vezes 12, né, a multiplicação, e somar. 18 vezes 1, 18, e vamos chegar à conclusão que a massa molar desse composto é igual a 114 gramas por mol, levando à conclusão que a opção A está incorreta. A opção B, seu percentual de carbono é de 85,71%, temos que a massa, né, a massa molar desse composto é igual a 114 gramas, que nós acabamos de calcular. E essa massa molar está para 100%. Como ele quer saber o percentual em relação somente ao carbono, a massa molar do carbono vai ser o quê? O número de átomos de carbono vezes a massa atômica do carbono, que é igual a 96 gramas. Então, 114 gramas está para 100%. 96 gramas está para X%, levando à conclusão que o percentual de carbono, né, nesse composto é igual a 84,21%. A partir daí, concluímos que a opção B também está incorreta. Opção C. Todos os átomos de carbono do composto estão hibridizados na forma sp2. O que nós sabemos em relação à hibridização, né? Carbonos que possuem apenas ligação simples, ligação sigma, têm hibridização sp3. Carbono que possui tanto ligação simples, sigma, e ligação pi, apenas uma ligação pi, possui hibridização o quê? sp2. E carbonos que possuem uma ligação sigma, uma ligação simples, e duas ligações pi, possuem hibridização sp3. Verificando a fórmula estrutural do composto, podemos observar que todos os átomos de carbono possuem apenas ligação simples, ligação sigma. Então, todos os átomos de carbono do composto estão hibridizados na forma sp2, está incorreto, apenas hibridizados na forma sp3. Então, a opção C está incorreta. Opção D. Ao átomo de carbono quaternário, liga-se um radical isopropil? É a opção correta. Qual átomo de carbono quaternário que nós temos? É o átomo de carbono 3, tá? E ele está ligado ao quê? A dois grupos metil, a um grupo etil e a um grupo isopropil, que é um grupo formado por 3 átomos de carbono, em que a ligação ocorre no carbono secundário. Então, a partir daí, verificamos que a opção D é a opção correta. O átomo de carbono quaternário liga-se a um radical isopropil. Questão 40. O HCl, que é o ácido clorídrico, é um dos principais ácidos inorgânicos muito usado na indústria e em experimentos laboratoriais. Em relação à sua polaridade e ao tipo de ligação química, pode-se afirmar que, opção A, suas moléculas são apolares. O que nós sabemos em relação às moléculas apolares?
São moléculas que possuem o quê? Diferença de eletronegatividade igual a zero. E para isso ocorrer, essa molécula tem que ser formada por apenas um tipo de elemento químico, o que não é o caso do HCl, que é formado por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e Cl, cloro, e eles têm o quê? Diferença de eletronegatividade, uma vez que o hidrogênio ele é eletropositivo e o cloro é eletronegativo. Então, a opção A está incorreta. A opção B apresenta ligação iônica. O que nós sabemos em relação à ligação iônica? Ocorre uma ligação química que ocorre entre o metal, né, do grupo 1 ou metal do grupo 2, metal do grupo alcalino terroso, com os ametais, tá? E a ligação iônica é uma ligação que ocorre com transferência de elétrons, em que o átomo de um elemento químico doa um elétron e o átomo do outro elemento químico recebe um elétron, de forma a formar o quê? Um par de elétrons, uma ligação química. E no caso da molécula de HCl, do ácido clorídrico, verificamos que tanto o hidrogênio quanto o cloro são o quê? São ametais. Então, a ligação química aqui que ocorre entre o HCl é uma ligação covalente, que é uma ligação química que ocorre entre ametais e ocorre com compartilhamento de elétrons. Isso quer dizer o quê? Que o átomo de um elemento participa da ligação doando um elétron, enquanto o outro átomo do outro elemento também participa da ligação doando também um elétron, formando assim um par de elétrons em uma ligação química. Isso nos leva à conclusão que a opção B também está incorreta. Opção C, suas moléculas são polares? Correto, uma vez que nós temos o quê? Como eu já falei anteriormente, temos uma diferença de eletronegatividade aqui, uma vez que o hidrogênio é eletropositivo e o cloro é eletronegativo. Então, a opção C está correta, suas moléculas são polares. Opção D, suas moléculas realizam ligação de hidrogênio? O que nós sabemos em relação à ligação de hidrogênio? Ela somente ocorre, né, quando você tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio, ou hidrogênio ligado a flúor. Nesse caso aqui, dessa molécula do HCl, nós não temos nenhum desses três casos, porque o hidrogênio está ligado ao cloro, ao Cl. Isso quer dizer o quê? Que a opção D está incorreta, tá? Então, concluímos a partir dessa análise, né, das quatro opções, que a opção C é a opção correta. A opção C é a opção correta. Fui para frente aqui. Voltando. Continuando, a opção C é a opção correta. Vamos para a questão 41. A distribuição eletrônica ou configuração eletrônica é a forma como os elétrons organizam-se em torno do núcleo do átomo. De acordo com o modelo atômico de Rutherford-Bohr, a eletrosfera é formada por camadas ou níveis que possuem energias definidas. Sendo o subnível 5s com apenas um elétron, o mais energético, de um determinado átomo, e considerando as informações 1 e 2 e 3, é correto afirmar que... Então, vamos agora para as informações. O número total de elétrons deste átomo é igual a 37? Informação 2. Este átomo apresenta 5 camadas eletrônicas? Informação 3. Sua configuração eletrônica em ordem crescente de energia é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2? Então, vamos primeiro analisar a primeira informação. O número total de elétrons deste átomo é igual a 37? Então, a partir do diagrama de Linus-Pauling, né, que ele distribui, né, a configuração eletrônica em ordem crescente de energia, podemos verificar que nós temos 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e 5s1, conforme o enunciado apresenta, sendo o subnível 5s1 com apenas um elétron mais energético. Isso quer dizer o quê? A camada 5, né? O nível eletrônico 5, a camada eletrônica, é a camada de valência, que é a camada de maior energia e é mais externa, é a última camada. Então, contando aqui o número de elétrons, né, que nós temos nas camadas eletrônicas e nos subníveis, temos na camada eletrônica 1, subnível S, 2 elétrons. Camada eletrônica 2, subnível S, mais 2 elétrons, 4. Camada eletrônica 2, subnível P, mais 6 elétrons, 10. Camada eletrônica 3, subnível S, 2 elétrons, 12. Camada eletrônica 3, subnível P, 6 elétrons, 18. Camada eletrônica 4, subnível S, 2, 20 elétrons. Camada eletrônica 3, subnível D, 10, 30 elétrons. Camada eletrônica 4, subnível P, 6, 36 elétrons. Camada eletrônica 5, subnível 1, 1 elétron, 37 elétrons. Então, a partir da distribuição eletrônica, né, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, podemos confirmar que a informação 1 está correta. O número total de elétrons deste átomo é igual a 37. Informação 2. Este átomo apresenta 5 camadas eletrônicas? Correto. Tá? Já que é o subnível 5S, né? 5S1 é o mais energético e a última camada é a camada 5. A informação 3. Sua configuração eletrônica em ordem crescente de energia é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, até aí está correto. Está seguindo o diagrama de Linus-Pauling. 3d10, 4s2? Não, está incorreto. Em ordem crescente de energia, nós temos que o subnível 4s2 tem menor energia do que o subnível 3d10. Então, é 4s2, 3d10, 4p6 e, por último, 5s1. Então, a informação 3 está incorreta. Então, as opções que nós temos, a correta é a letra B. Uma vez que a opção A, apenas a afirmação 1 é correta. Está errado. A B, apenas as afirmações 1 e 2 são corretas? Correto. A C, apenas a afirmação 2 é correta? Não, a 1 e a 2. A D, apenas a afirmação 3 é correta? Errado, porque a afirmação 3, nós já verificamos que ela está incorreta. Então, a opção correta é a letra B. Questão 42. As bases fracas são aquelas que se dissociam parcialmente em água e apresentam baixos valores de constante de dissociação. Dessa forma, a 25 graus Celsius, suponha duas substâncias orgânicas caracterizadas como bases fracas. A trimetilamina, em que a constante básica é igual a 10 elevado a menos 4, e a dimetilamina, em que a constante básica é igual a 10 elevado a menos 3, cujas soluções possuem concentrações iguais a 0,1 mol por litro. O caráter básico de ambas as substâncias provém de quê? Opção A, dos grupos metil que deixam os elétrons não ligantes do nitrogênio mais disponíveis para doação? Correto, uma vez que o grupo metil é um grupo que doador de elétrons. E nós sabemos o quê? Que o nitrogênio ele possui um par de elétrons não ligantes. Então, se ele tem um grupo ligado a ele que doa elétrons, os elétrons não ligantes, esse par de elétrons, vai estar mais disponível para doação. Letra B. Provém dos grupos aminas, que deixam os elétrons não ligantes do hidrogênio mais disponível? Está errado. Por quê? O hidrogênio ele não possui elétrons não ligantes, ele possui apenas um elétron e esse elétron é ligante. A letra C. Provém dos grupos metil, que deixam os elétrons não ligantes do nitrogênio mais disponível para doação? Correto. Como eu já falei anteriormente na letra A, porque o nitrogênio ele possui um par de elétrons não ligantes, né? E como esse grupo metil é um grupo doador de elétrons, ele faz com que esses elétrons, esse par de elétrons não ligantes, eles estejam mais disponíveis para doação.
E a letra D, dos grupos aminas, que deixa os elétrons não ligantes do hidrogênio mais disponíveis para doação. Isso também está incorreta, porque, como eu já falei, o hidrogênio ele não possui elétrons não ligantes. Ele possui apenas um elétron e esse elétron é ligante. Então, podemos verificar, né, até aí que a letra B e a letra D estão incorretas. Então, nos restou a letra A e a letra C. Então, vamos continuar aqui lendo a letra A opção A e a opção C. Sendo a diferença de pH entre as duas soluções, entre essas duas bases fracas, igual a meio, 0,5, na opção A. E na opção C, a diferença de pH entre as duas soluções é igual a 0,1. Então, para você decidir, né, qual a opção correta, A ou a C, tem que ser calculado o pH de cada base, tá? De cada composto básico, e depois ser feito o cálculo, né, da subtração. Então, a partir daí sabemos o quê? Que a concentração de OH- elevado ao quadrado é igual à constante básica vezes a concentração da base. Então, a partir dessa equação matemática, podemos calcular a concentração de OH-, tá? Na primeira base, na trimetilamina, que é igual a 3,16 vezes 10 elevado a menos 3. A partir dessa concentração, calcular o valor de pOH, que é menos log da concentração de OH-. Então, o pOH é igual a 2,5. E a partir do valor de pOH, calcular o valor de pH. Sabemos que pH é igual pH mais pOH é igual a 14. Então, pH vai ser 14 menos pOH, que é igual a 11,50. Calculado o pH da primeira base, da trimetilamina, agora vamos calcular o pH da segunda base, da dietilamina. Então, mesma coisa, calcular a concentração de OH-, mesmo procedimento, né? É igual a 10 elevado a menos 2. Calcular o pOH vai ser igual a 2. E o pH, que vai ser igual a 14, menos pOH, que vai ser igual a 12. A diferença de pH entre as duas bases vai ser igual a 12 menos 11,5, que vai ser igual a 0,5. A partir do cálculo, né, do pH de ambas as bases, chegamos à conclusão que a opção correta é a opção A. Então, o caráter básico de ambas as substâncias provém dos grupos metil, que deixam os elétrons não ligantes do nitrogênio mais disponíveis para doação, sendo a diferença de pH entre as duas soluções é igual a 0,5. Opção correta é a opção A. Obrigado.